Começando então, desenvolvimento web 7.5. Eu estou transmitindo pelo Discord, tá? Para os alunos que forem entrando, esse aqui é o horário. O desenvolvimento web vai até às 7h37. Depois entra direito aplicado à administração. Estou transmitindo pelo Teams, tá? Com tela compartilhada. Estou transmitindo também pelo Discord e tem uma live ativa no YouTube, tá? A gravação está ocorrendo pelo OBS para ver o comportamento destes outros programas. Vamos então ao desenvolvimento web. Eu vou abrir aqui o nosso servidor. Iniciar os serviços básicos, né? Vou aqui de uma vez já abrir a NetBeans. NetBeans abrindo. NetBeans abriu. Vou só fechar um projeto corrente que eu tinha aqui, que é o projeto que eu baseava as atividades, né? Pelo menos uma das atividades dos alunos. O Champ já está rodando. A NetBeans ainda está fazendo uma verificação. Ela não habilitou a edição dos arquivos abertos. A NetBeans apresentou travamento. Vamos finalizar a NetBeans para ver o comportamento dela. Vou dar um PSAX aqui. Deixa eu localizar ele para a gente poder fazer a finalização do mesmo. O NetBeans está aqui, ó. Ele é o 6309. Aqui o 6309. O NetBeans fechou. Eu vou reabrir o NetBeans agora. Tá pedindo para mim reportar o problema. Eu não vou reportar, se bem que a NetBeans ela está com algum probleminha. Eu não sei se o correto é esperar finalizar isso daqui, mas de certa forma é um problema. Olha lá, a NetBeans não está funcionando bem, tá? Não sei o porquê disso, mas ela não está funcionando bem. Deixa eu só ocultar a exibição dos arquivos ocultos aqui. Pronto, ocultei. Deixa eu já ter acesso padrão às pastas, voltando aqui e aqui. Ótimo, o ficheiro está trabalhando bem. E a NetBeans ainda não devolveu a atividade. Algo na NetBeans não está certo, tá? Eu não sei o que pode ser, mas o nosso projeto estava lá, né? Nós estávamos baseando naquilo que tínhamos na NetBeans. Por algum motivo ela parou de funcionar. Talvez o correto seria fazer a desinstalação e instalar novamente, beleza? Deixa eu só dar um jeito de matar o processo novamente. PSAX. O NetBeans está rodando sobre o 7690 agora. Kill 7690. E a NetBeans fecha. Deixa eu aproveitar que estou aqui, deixa eu fazer uma atualizaçãozinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa para atualizar no Debian. Tem 371 MB para atualizar no Debian, que é baseado no JDK. Talvez seja por isso que a NetBeans não abriu, tá? Já que o NetBeans é dependente do JDK para instalação e apareceu uma instalação de atualização do JDK, vamos tentar fazer então, por padrão, essa atualização. Os pacotes a seguir serão atualizados, né? Tá pedindo aqui, ó, o OpenJDK, que é o kit de desenvolvimento Java, a versão 11, ele está pedindo uma atualização. Também vai ser atualizado o Opera, a Thunderbird. Eu creio que era só. Totalizou em 371 MB. Falta 5, 3, 2, 1 segundo. Acabou o download, ele vai fazer a instalação. Estou usando a versão do Debian, a versão 10.
e piscou a tela algumas vezes. Está fazendo a instalação. Vou manter o servidor ativo, tá? Não vou stopar nenhum tipo de serviço. Vou ver qual é a atitude da NetBeans agora, né? Abrindo mais uma vez. Deixa eu abrir a NetBeans mais uma vez aqui. Não sei se era esse o problema, né? Mas vamos lá. Se o problema persistir, eu vou acabar desinstalando a NetBeans e instalando novamente. Tá pedindo para relatar aqui. Agora, de fato, ele abriu. Tá? Ótimo. Deixa eu só finalizar esse projeto que eu tinha aqui. E eu vou abrir o projeto do formulário, que era o projeto que nós estávamos trabalhando. O projeto corrente da atividade, tá? Então, lá em Tools, Options, eu consigo vir aqui em Fonts e Colors e aumentar para 18, para termos uma visualização do código um pouco mais agradável, né? Nós tínhamos um banco de dados corrente, aqui no caso um código para banco de dados corrente, e como eu havia falado, tanto o desenvolvimento web, manipulação de imagem e banco de dados estão envolvidos, né, no processo lá no projeto do Pet Shop, tá? Então, até o momento nós tínhamos isso daqui, ó, com o botão direito em cima, Run File, ó, nós tínhamos isso daqui, que era o nosso formulário para poder fazer o cadastro. Na aula passada eu cadastrei de fato, né? Nós víamos aqui, colocávamos as informações e salvávamos, né, o cliente lá no banco de dados, tá? Voltando na NetBeans, aqui é possível voltar aqui, olha, nos nossos inputs e declarar um campo a mais. Por exemplo, eu sei que o nome, o máximo que podemos alcançar é 60, né? Eu posso colocar aqui um max de 60, olha lá, max 60, e aqui um max length de 60 também. Observem, eu estou em nome, coloquei max 60 e max length 60. Se eu salvo e atualizo, caso eu coloque alguém para contar, o nome ele não vai ultrapassar 60. Observem, vai chegar no momento que ele para e ele não ultrapassa 60. 60 aqui foi calculado esse espacinho que eu dei depois da letra F, tá? Então, ele tanto exibe 60 quanto aceita 60, tá? Só aceita, no caso, um máximo de 60. Se eu colocar o máximo para o CPF aqui de 14, ele vai aceitar no máximo 14 dígitos, que é o que de fato o CPF tem, tá? Então, nós podemos voltar aqui, ó, e abaixo aqui, ó, do title, por exemplo, nós podemos colocar lá para o CPF, ó, max de 14, que vai ser o que vai ser exibido, né? O máximo, eu esqueço de apertar, ficar apertando no espaço, e o max length, aqui, ó, 14 também, para ele evitar o número, né? Ultrapassar 14, tá? Aí determinamos um máximo para o CPF. Para o RG, eu posso determinar um máximo de 15, por exemplo, max 15, posso sair, dar um enter, max length 15, olha lá, determinei também, estou colocando ponto e vírgula, mas não precisa, tá? Na verdade não pode colocar ponto e vírgula lá, é mania de quando a gente vai para o PHP, passa uma semana no PHP, volta cheio de ponto e vírgula. Para o telefone eu posso definir o 15, ó, max, seria o máximo de dígitos, né? Seria 15, olha lá, ó. E o max length, se eu não me engano, né, pela ordem, é a quantidade de dígitos que você vai poder visualizar, tá? Não sei se é exatamente isso, faz tempo, né? Mas o max aqui indica o máximo que você pode digitar e o max length o máximo que você pode visualizar, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, é justamente ao contrário, beleza? E-mail. Vamos determinar 60, já que
o banco de dados ele exige no máximo 60, vou colocar um max de 60, né? E aqui um max length de 60 também para visualizar, tá? Para a rua, nós determinamos também lá no banco de dados um máximo de 60, então ó, basta ir lá, caso a gente não lembre, e verificar no banco de dados o que está configurado lá. Eu creio que foi 60, tá? Para o número foi 13, então aqui depois do placeholder nós podemos colocar um max de 13 e um max length de 13, tá? O bairro foi determinado lá 60 também, então max de 60, max length 60, tá? Vamos para o município que também foi configurado com 60, max 60, opa, 600 não, 60. E o max length para 60 também. O estado estava configurado para 19, max 19. Nós poderíamos ter configurado só a sigla, né? Aí ficaria somente 2. E o max length 19. Por que 19? Porque o estado brasileiro com o maior nome é o Rio Grande do Norte. E se você for contar, vai dar 19 dígitos, né? O CEP está configurado para 10. Max 10. E o nosso max length para 10 também. Salvei. Praticamente é isso daí. A observação está como text, né, lá no banco de dados, então ela não precisa ter um máximo nem um mínimo. Na verdade, ela necessitaria sim, mas como o text aceita muito conteúdo, a gente pode até definir uma base aqui, né? Por exemplo, até 200 dígitos daria para colocar, tá? Basta vir aqui depois do placeholder e colocar max length de 200, por exemplo, e abaixo colocar um max aqui, max igual a 200. Também daria para determinar lá no text area, tá? Não funcionaria legal dessa forma também. Porém, eu não vou colocar, tá? Se eu definir dessa forma, ele vai visualizar 200 e aceitar 200 dígitos, mas eu não vou colocar no text area porque o text, né, o tipo text lá do nosso banco de dados, ele aceita muito conteúdo. De repente é necessário extrapolar 200, não teve uma pesquisa, né? Não teve uma análise para ver quanto vai precisar de fato, então a gente mantém dessa forma, tá? E com isso aí eu creio que nós conseguimos fazer aquilo que precisamos. Muito bem, salvando e atualizando, visualmente nada, né? Mas agora nós temos limites. Olha lá, depois do 0 aqui eu não consigo pôr nada. RG eu consigo vir até 15, depois do 15 eu não venho mais, ó. O telefone, eu não consigo adicionar mais nada, né? O e-mail, eu posso ir até 60. Passou de 60, ele não coloca mais nada. Eu estou digitando 4 agora, por exemplo, ó. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem lá. 4, 4, 4, 4, 4. Ele vai extrapolar lá 4 e 5, ó. E vai chegar no momento que vai parar e ele não vai aceitar mais nada, que é 60. Rua também está indo até 60, número até 13, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, seria 10, 1, 2, 3, o 4 já não entra mais, tá vendo? O bairro vai a 60, o município vai a 60, o estado vai a 19, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, ele não aceita, tá? Mais números. O CEP vai até 10. Aí, observa. E as observações está aberto praticamente. Beleza? Então o max e o max length serve para isso daí. Se eu não me engano, o max determina o tamanho máximo em dígitos, né? O espaço não. O número máximo de dígitos e o max length a visualização dos dígitos, tá? Desses dígitos. Belezinha? Tá. O que mais dá para a gente visualizar aqui no nosso formulário? A estilização desse formulário
ela ficou bem básica. Dependendo do plano de fundo que eu vou ter nesse formulário aí, de cadastro do cliente, eu teria que fazer modificações no estilo, alguma coisa assim. Então, se eu pego um plano de fundo baseado, vamos supor que eu troque o nosso plano de fundo aqui no estilo do cadastro, né? Lá no Bari, por exemplo, eu coloco um background, ó, background color, e eu defino lá uma cor preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros no background. Se eu salvo e atualizo, olha lá, ó, tá vendo? Nesse caso eu tenho uma atualização aí, eu tenho que ver se isso aqui bate com o plano de fundo. Por que preto? Vai ser da cor preta, né? Então teríamos aí uma forma de cadastro até interessante, né? Daria para usar também, por exemplo, modificar aqui o título e colocar várias telas de cadastro, por exemplo, o cadastro do cliente de um lado, o cadastro do pet do outro. Ficaria interessante montar também dessas duas formas, né? Eu posso cadastrar o cliente e também cadastrar o pet. Não preciso sair de um para ir no outro, né? Daria para trabalhar dessa forma também. Ficaria interessante criar aqui do lado um cadastro para o pet, né? Nós vamos fazer isso assim que voltarmos, né? Depois das 8h14, tá? Eu creio que das 8h14 em diante, nós voltaremos e faremos o formulário aqui do pet, ao lado do formulário do cliente, tá? Então é um novo cliente, ótimo, com certeza ele vai levar um pet, já que se trata de um pet shop. Então a gente já aproveita, já pega os dados do cliente e depois os dados do pet dele, tá? Por vez, se for 2 pets, a gente faz o primeiro, depois faz o segundo, né? Nesse mesmo padrão, dá para usar o mesmo estilo. Então, adiantando aqui, o que pode vir a ficar bom? Eu coloquei background preto, mas daqui a pouco a gente modifica. O que podemos fazer agora é vir aqui, ó, no index, já que não vai ser index, né? Eu posso simplesmente modificar o título da página. Aqui está cadastro de clientes, né? Eu poderia colocar assim, ó, cadastros ou entradas. Tá vendo, ó? Entradas. Ficava interessante, tá? Aqui está estilo cadastro, significa que todos os cadastros vão usar o mesmo estilo. Aqui eu tenho um escopo que faz... aqui eu tenho um escopo que está fazendo agora, de fato, o cadastro do cliente. Basta eu abrir um outro PHP, né, para poder fazer o cadastro do pet, beleza? E com isso a gente monta outro formulário. Eu tenho uma div ID caixa formulário, né? Simplesmente eu determino aqui que essa caixa formulário vai ser... ela pode ser uma caixa total, ou eu simplesmente modifico o caixa formulário e coloco o caixa cliente, depois eu coloco o caixa pet, tá? Nós podemos trabalhar também desse jeito. Eu não vou editar agora, porque eu vou esperar um momento com um pouco mais de tempo, que seria as 2 últimas aulas de hoje, tá? Até as 9h30, daria para trabalhar dessa forma. Dá para pelo menos fazer algumas incursões aqui. Pelo menos na div formulário. A div formulário, ela ocupa somente um formulário, né? Então, se eu fizer uma modificação básica, eu venho aqui em div formulário e abaixo da minha div formulário, bem aqui, ó, eu dou um enter e eu crio uma outra div. Olha lá, eu coloco div id cliente. Tá vendo? Agora eu tenho uma div que cadastra o cliente. Lá no final, por exemplo, aqui, ó, nessa div, né, eu vou fechar uma outra div acima, que vai ser a div do cliente. Se eu salvo e formato aqui, o próximo passo é criar a div do pet aqui. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar div id pet. Aí. Só que com isso aparecem algumas coisas, né? Alguns tipos de erro. Por quê? Porque agora eu tenho uma div dentro de outra. A div id cliente está dentro da div id caixa formulário. Então eu preciso saber que o cliente está aqui. Eu tenho que vir no estilo
e fazer uma modificação. Aqui, eu tenho div caixa formulário, div mostra. Essa div mostra, ela não existe mais, tá? Essa div mostra, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui, ela não existe. Ó, div id formulário, não. Ah, eu tenho uma legenda aqui, certo? Essa div mostra, como eu estava falando agora, ela não existe mais. Eu posso deletar essa div mostra. Na verdade, deletar só isso aqui, ó, porque eu não preciso mais dela. E depois da caixa formulário, que é o básico, né, eu vou colocar a div, olha lá, ó, cliente. Então eu necessito colocar a div cliente agora e depois dos meus divs, tá? Depois do div formulário, porque ela simplesmente passou a existir agora, tá? Então aqui, ó, div formulário, vamos puxar aqui, ó, e praticamente em todas elas, né, vai estar, ó, div formulário, vamos colocar div formulário, a label tá aí sozinha, né? Aqui eu tenho label sucesso, label falha. Eu não sei se estava encaixado ou se eu preciso colocar o caminho completo, mas era isso daí. Se eu salvar agora é a mesma coisa. E agora, de fato, eu consigo trabalhar com algumas coisas, né? Como eu tenho uma div aqui, ó, o div cliente que está ocupando esse espaço, agora, de fato, eu consigo criar aqui um div formulário só para ele, né? Eu não necessito mais, por exemplo, determinar isso daqui, ó, né? Eu tenho margem 10 alto, tá vendo? Eu não necessito mais determinar alto, eu não preciso centralizar isso daqui. Então, eu posso deixar somente margem 10 para o cliente. Olha lá, salvando e atualizando, ele vem para cá, né? Por quê? Porque eu tenho uma div que comporta isso aqui. Nós não vemos ela, mas ela está comportando isso daqui. E agora, de fato, o que eu preciso fazer? Eu desenvolveria a minha div pet aqui embaixo, e daí eu começo o processo para a minha div pet, ou aqui, ou lá embaixo, tá? Determinando, ou simplesmente colocar uma vírgula aqui e estabelecer a minha div pet aqui, tá? Daria para fazer também. Basta colocar uma vírgula lá, ó, div pet, tá vendo? Se eu salvar e atualizar, ela apareceu aqui embaixo, ó, tá? Tá vendo? Redondinho, porque ela não tem nada composta ainda. Daria para colocar aqui, por exemplo, um float left, talvez, deixa eu ver só se vai funcionar. Um float left para as duas, uma vai ficar do lado da outra, bonitinha, tá? E para ficar centralizado e organizado, eu venho do lado de fora, antes da minha div cliente div pet, e eu determino o div caixa formulário, mais uma vez, e agora eu determino, ó, margem 0 alto, né? Olha lá. Voltando aqui, não, porque eu não determinei o tamanho, né? Vamos colocar um widget aqui como maxContef, para ver, maxContef, e agora todas elas estão centralizadas. Eu centralizei uma caixa maior, tá? E aqui duas caixas menores, tanto a div cliente quanto a div pet, elas vão ficar dessa forma. Deixa eu só remover esse background aqui, preto, atualizando para branco novamente. Ela está aqui só à espera, tá? Conforme nós formos desenvolvendo o preenchimento, já vai caindo aqui da forma que nós queremos, tá? Essa é a ideia básica de tudo, belezinha? A div aqui tem um margem, o padrão lá também, margem 0, border 0. Eu posso determinar o formulário aqui também com uma padronização, mas eu não vi necessidade. Mais para frente a gente dá uma olhada para ver o comportamento disso tudo, tá? Essa borda entre elas aqui é interessante, né? Esse margeamento aqui da minha div, na verdade esse espaço que vocês estão vendo é o espaçamento da div
né, das divs internas, né, no caso da div cliente e da div pet, e não da div formulário, tá? Eu poderia pegar esse margem que está aqui, ó, posso remover ele daqui e posso colocar ele aqui. Eu posso determinar o margem 10 alto, 10 alto. Olha lá, deixa eu só arrumar alto. Esse 10 aqui vira em pixel, então é pixel aqui, pixel aqui. Salvando e atualizando, olha lá, deu uma variação aqui, uma ficou colada na outra, tá? Nós precisaremos estar definindo algumas coisas aqui também. Bastaria vir e colocar para a primeira ou para a segunda ou para as duas uma definição, né? Já que temos isso daqui, daria para vir daqui e determinar aqui, ó, um margem. Para as duas ficaria meio feio esse tipo de coisa, hein? Então, nesse caso, de fato, nós vamos deixar assim, ó. Eu vou pegar o margem 10 pixels que está aqui, vou copiar e vou colar aqui, margem 10. E aqui eu vou colocar somente margem 0 alto, tá? Eu creio que, como está sendo utilizado para as duas, eu creio que vai funcionar também. Então, o próximo passo agora é só começar a fazer o desenvolvimento dessa div aqui, tá? Aqui eu tenho 10 pixels de espaçamento, vai ficar legal, não vai ficar feio não. Na verdade eu tenho 20 pixels aí, né? Eu tenho 10 mais 10 porque está pegando tanto dessa quanto dessa, tá? Se eu não quisesse assim, bastaria eu fazer uma separação um pouco melhor aqui, um pouco mais detalhada, colocar 5 e 5. Uma eu coloco 5, eu teria que criar um outro campo, né? Na verdade mais dois campos, eu colocaria 5 para uma e 5 para outra, tá? Mas ficou bacana, não ficou feio, tá legal. Belezinha? Deixa eu só salvar o que foi feito. Já estava salvo na verdade. O nosso estilo ficou um pouco maior, mas até o momento está tudo funcionando. E assim que nós voltarmos à aula, né, de TCC, eu uso para banco de dados e nós fazemos o outro formulário do lado da direita. Belezinha? Até lá então, eu estou finalizando.